sua lei. Tudo que está de acordo com a lei divina é o bem. E podemos falar o inverso, né? O que está fora da lei é o mal, né? Assim como o calor e o frio. Na ausência de calor, temos o frio, né? Na presença do amor, temos o calor, temos o bem. Deus não força ninguém, deixa a escolha do caminho ao homem pelo livre-arbítrio. Então, nós temos um trevo, né? Como que a estrada se divide em duas, né? E nós temos a liberdade de escolher o caminho que nós vamos trilhar. Se nós escolhermos a estrada do bem, vamos evoluir mais rápido. Se escolhermos o caminho do mal, né, da rebeldia, Deus não vai desamparar a gente, mas a gente vai notar que vai ser mais pesado, vai ter mais dificuldades, né? Vai ser vai ser difícil o aprendizado. E o bem é preciso fazer no limite de nossas forças. Nós vamos estudar isso aqui mais para frente. O bem é incansável, como Emmanuel fala. Ele tem que ser incansável. Muitas vezes a gente começa projetos com grande entusiasmo e o entusiasmo vai embora rapidinho e a gente fica assim querendo desistir dos sonhos, das coisas dos nossos projetos, porque a gente não conseguiu fazer uma fonte viva dentro do nosso coração, né? A gente precisa fazer dentro de nós uma fonte viva, está sempre jorrando água, né? Está sempre jorrando compaixão, sempre jorrando amor. É essa fonte viva que tem dentro de nós que vai nos manter em qualquer projeto, para que a gente não desista. Jesus falou também, ó, que o Pai é incansável. Ele falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Jesus está trabalhando por nós desde a formação do planeta Terra até hoje. E ele não terminou ainda não sua obra, está esperando, né, a ajuda de muitos na sua seara. Que o homem, então nós vamos concluir, como está descrito no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho, eu esqueci de anotar qual foi, que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a caridade em sua maior pureza. Aí podemos conceituar o homem de bem, né? A caridade na sua maior pureza. Então, para aproximar de Deus é preciso conhecer sua natureza. Senão o nosso bem vai ficar um pouco afastado da natureza divina. Nós precisamos conhecer como que Deus age nesse planeta nosso, para nós tentarmos copiar ele um pouco, né? Nos aproximarmos dele. E olha que interessante, basta observar suas criações em toda a natureza, a sua grande imparcialidade. Nós vamos ver a imparcialidade de Deus, não ter favoritismos, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Deus é benigno com ingratos e maus. Então vamos ver, vamos observar a natureza, o que a gente pode ver. O Sol, né? O Sol representa, né, esse ponto máximo aí de um Pai, de um Deus, né? Representa Jesus em ação, o Sol. A luz do Sol projeta raios em todas as direções. Interessante isso. E a física já estudou feixe de luz, ele é retilíneo, ele não faz curva, né? Então ele é retilíneo, aonde ele apontar ele vai direcionar.
O raio de luz é retilíneo, não faz curva e não esquiva de ninguém. No Evangelho de Jesus, nós nunca tivemos notícia que Jesus esquivou de alguém que precisou dele. Só teve uma senhora que ele fez um teste nela. E ela respondeu que das migalhas da mesa cai muita coisa para ela, né? Ela respondeu assim, mas Jesus fez um teste, não é que ele esquivou dela. E ela teve uma grande fé, né? Um grande teste que ela passou. Então é isso aí. A luz divina não esquiva de ninguém. E se nós quisermos imitar Deus, imitar Jesus, não podemos fugir de ninguém. Imaginemos se o sol falasse assim, hoje eu vou só iluminar a América do Norte. A América do Sul fica para depois. Não existe isso, né? Não existe isso. A luz não tem favoritismos. Começa a brilhar todos os dias com suavidade. A gente nota que quando o sol nasce, ele vai lançando pequenos raios de sol. Se tiver no mar, a gente vê o rastro. E ele vai permitindo que todos nós vamos acomodar a retina e o foco da visão para ver suavemente. O sol não nasce ao meio-dia. Vamos dizer que ele não tem farol alto para nós, né? Nós estamos na estrada, joga um farol alto em nós, vai nos cegar, nos vamos custar voltar a visão de novo para pegar a estrada de novo. Então a bondade divina não joga farol alto na gente. A verdade é dosada, né? E ele vai crescendo, ele vai até a posição do meio-dia, deixando todos se acomodarem ao calor e à luz do sol. Sua luz entra no pântano e sai sem contaminar. Olha que a gente pode entender também da natureza divina. Chico Xavier, uma vez, estava receoso de entrar numa casa de pessoas complicadas e perguntou para Emmanuel se ele poderia entrar naquela casa. E Emmanuel respondeu para ele: eu não estou preocupado se você vai entrar, eu quero saber se você sabe sair, se você vai sair. Porque o sol é assim, ele bate no pântano e a luz solar volta sem contaminar pelo pântano. Olha a natureza divina, gente, que a gente deve lembrar dessas coisas quando formos fazer o bem, né, no nosso dia a dia. E as flores, vamos observar a natureza. As flores no jardim não escolhem para quem devem perfumar, não escolhem. Se passar um assaltante, ela joga o perfume. Se passar um criminoso, ela libera perfume. Se passar um homem justo, libera perfume. Uma criança libera perfume. Não escolhem lugares, né? As flores estão em hospitais, elas estão em manicômios, elas estão em asilos penitenciárias, estão na mata, estão no deserto. Não escolhem lugares. Assim como cada flor tem seu perfume próprio, cada homem tem o seu também. Tem a sua energia, tem o seu aroma, tem seu tipo de perfume para oferecer. Principalmente na hora da prece, né? A prece exala um perfume muito importante. Vamos falar da chuva, né? Isso tudo a gente observando as coisas da natureza para entender a maneira de ser de Deus. A chuva, quando precipita, cai com igualdade, metro por metro, sem escolher lugares favoritos, né? A chuva molha hospitais, escolas, casas, ruas, comerciais, asilos, etc. Mata a sede daquele que está no mar e mata a sede daquele que está no deserto. E o vento, que nós podemos falar do vento, né? Ele não sopra somente as velas dos barcos mais bonitos, né? Ajuda também o jangadeiro humilde, que construiu a sua jangada com pequenos pedaços de tora.
mas ele joga uma coberta simples lá e o vento está ajudando ele a ir aonde ele quer. Porque o vento não escolhe quem ele vai ajudar. As hélices das indústrias eólicas, né? A gente vê os caminhões passando com aquelas hélices pesadíssimas na estrada, né? Coisas enormes. E o vento vai lá pôr aquilo para funcionar, para gerar energia para o homem. Mas Deus não esquece do catavento da criança que está lá brincando na infância, né? E eu já brinquei muito de catavento, aquele S que faz assim, ó. E Deus nunca deixou de mandar vento para a criança distrair, né? Olha a imparcialidade de Deus. Deus é para todos, né? Toda a natureza manifesta a bondade de Deus. E Jesus não pede perfeição absoluta. Ele pede somente para nós nos esforçarmos permanentemente em nossa evolução, aproximando ao máximo da natureza divina. É como o filho pequeno que, vendo o pai trabalhando com êxito, ele pensa assim: quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. E nós somos essas crianças, né? Que a gente vê essas maravilhas do pai e a gente fica sonhando: quando eu crescer, eu quero ser como meu pai, né? E quem sabe no futuro, não muito distante, né? Depois de algumas reencarnações, que a gente possa adquirir o conhecimento necessário, a gente possa entender o que o filho mais velho da parábola do filho pródigo não entendia e precisou do pai falar com ele: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. E muitos de nós não entendemos isso, que a maior realização do homem é ter a companhia de Deus. Não tem tesouro maior do que esse: sentir a companhia do Pai em nossas vidas, né? Então, é bom a gente sempre estudar e anotar coisas que um dia a gente precisa. Há uns 25 anos atrás, eu li a série da Violetas na Janela, e no segundo livro, que chama Vivendo no Mundo dos Espíritos, o pai da Patrícia, ele realizou uma palestra no centro espírita que ela frequentava. Ele encarnado, né? Patrícia foi como espírito e teve o presente e a graça de ver o pai realizando uma palestra. E essa palestra está nesse livro, é o segundo livro da série Violetas na Janela. Há 25 anos atrás, a palestra desse homem, que é o pai da Patrícia, me chamou tanta atenção que eu quis copiar um rascunho e eu venho guardando esse papel há muito tempo. E chegou o dia de trazer aqui, que caiu como luva, né? Para esse tema de fazer o bem sem olhar a quem. Então, o pai da Patrícia, na palestra, eu vou ler assim, ele falou assim, desse jeito: se queremos nos aproximar de Deus, temos que investigar para conhecermos um pouco da sua maneira de ser. Por que as flores são belas e perfumadas? Olha, gente, que filosofia maravilhosa, né? Por que as flores são belas e perfumadas? Muitos dirão que Deus quis embelezar o perfume e o ambiente dos homens. Que pretensão! A beleza e a pureza e o perfume da inocente flor enfeitam também a existência do revoltado, do gozador, do egoísta e do desumano, que é capaz de se opor ao Criador, que o sustenta em suas necessidades. Ademais, para o Pai que realmente ama, aspectos externos não alteram a sua maneira de amar. Ele ama todas as suas manifestações, porque elas fazem parte dele. Na verdade, é ele mesmo.
pois fora dele nada existe. Não foi por causa do homem que Deus criou as flores. Mas por que motivo existe então tanto perfume e beleza? Por nenhum são o que são pela sua própria natureza interior. Não importa que a vejam ou não, que estejam num jardim entre os homens ou na mata virgem onde ninguém as veja. Imagina quantas orquídeas devem estar ali na floresta amazônica que a gente nem faz ideia. E estão lá, ó, floridas. E até agora homem nenhum pisou. Mas elas estão lá, floridas, exalando seu perfume. Não tem necessidade que o homem as veja. Não importa onde nascem, serão sempre a manifestação de agradável beleza. Da mesma forma, devem ser os homens, só que com uma diferença. O que a flor é por inocência, deve ser o homem por sapiência. O que é sapiência? Sapiência é a sabedoria, né? É quando a inteligência se junta com a bondade. Sapiente, né? O homem tem que ser belo por isso. Tem o homem a liberdade para ser a mais bela manifestação do eterno. Ou não, né? Pelo seu livre-arbítrio, ou não. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Alguns conscientes da divindade se integram a ele, passando a refletir o eterno, saturando a terra de luz, beleza e, acima de tudo, de amor incondicional. Aí ele entra. E as violetas? Teriam elas inveja das rosas? Ou desejariam um dia vir a serem rosas? Não, as violetas estão felizes em ser o que são, felizes por serem manifestações do Criador, sem pretender nenhuma justiça por parte daquele que tudo é, pois tudo que elas são, a ele pertence, e delas mesmo nada possuem. O homem de bem deve ser bom, porque esta é a sua natureza, e não para receber prêmios e louvores. Não importa se os outros verão ou não a sua bondade. Deve ser como as flores, que não escolhem lugar, nem pedem reconhecimento para ser o que de fato são. Devemos imitar as flores, cuja alegria e felicidade está na atitude permanente de refletir o belo, o perfumado, o imponderável. O nosso paraíso não está no além e nem no aquém, está dentro de nós mesmos. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Que palestra maravilhosa que eu li há 25 anos atrás. Eu falei assim, eu tenho que copiar isso. Isso aqui é de uma filosofia muito grande. Explica o jeito, né, sábio de Deus de ser. Então, não poderíamos deixar de trazer recomendações do apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, ele sempre trazendo alertas, considerações sobre o bem, né? Eu vou sintetizar para não demorar muito. As cartas de Colossenses, dos Efésios, Gálatas, Tessalonicenses e Gálatas de novo. Então ele traz assim nessas cartas: aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Isso é importante, gente. Eu tive a oportunidade uma vez de salvar um pombo que estava preso no hall do meu apartamento em Belo Horizonte. E eu pensei assim, eu vou subir o elevador rapidinho para tirar essa roupa e a mala e eu volto para salvar ele.
Quando eu desci de elevador, já tinha deixado a mala, eu não vi o pombo e eu perguntei ao porteiro, escuta, cadê o que estava batendo aqui o pombo? Ele falou, eu peguei ele e joguei lá na rua. Eu fui lá, o carro tinha passado em cima dele. Isso é só, gente, é um pedacinho de como é importante a oportunidade. Não podemos perder. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, justificou o que o porteiro fez aqui. Os dias são maus. O Paulo fala isso, né? Aproveitando mesmo que os dias são maus. Então, ele vê que tem muita tribulação na vida. E a gente não pode perder o tempo. Se aparecer a oportunidade de fazer um bem. Sendo assim, enquanto tivermos tempo, façamos bem a todos. Ninguém retribua o mal com o mal. Ninguém retribua o mal com o mal. Mas encorajai todos que sejam bondosos um para com os outros. Examinai todas as evidências, retende o que é bom, retende o bem. E ele ainda manda examinar tudo e reter o que é bom para nós, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, né? Tudo tem seu tempo, os projetos, né? A gente sonha, né? E não podemos desfalecer, cansar. A seu tempo colheremos alguns resultados. Os resultados é com Deus, mas Ele espera de nós as sementes, né? De nós Ele espera as sementes, porque nós vamos ter que lançar. Mas o resultado dessa colheita e tudo, né? Depende muito do nosso Criador, né? E cada colheita tem o seu tempo. Então, para não ficar muito maçante, vamos ver essas oportunidades numa profissão. Eu escolhi pediatria porque o grupo espírita Seara do Mestre, com a Cláudia Smith, trouxe um caso corriqueiro de uma pediatra. E o caso dela é interessante porque ela aproveitou não só o paciente que ela ia cuidar, mas aproveitou para tratar a família toda. Ela aproveitou o tempo, né, com êxito. Mas eu falo assim, eu vou ler um caso de uma pediatra, mas pode ser um bombeiro, pode ser um soldado, pode ser um advogado, pode ser qualquer profissão. Toda profissão que a gente tiver, Jesus vai sempre perguntar: o que fazeis de especial? Né? Se você vai ser bombeiro só de homens e vai esquecer de salvar as almas? Não. Então, um bombeiro também, ele vai ter que pensar assim, eu tenho que ser bombeiro também de almas. Não é só de fogo, e casa e homens, não. Então, toda a profissão que está misturada nesse planeta Terra, Jesus vai perguntar: o que você faz de especial? Né? Como o médico Lucas, né? Tem um livro dele que fala o médico de homens e de alma. Né? O Lucas, vou só resumir devagarzinho, ele foi chamado por um pai, os seus 3 filhos. Ele foi chamado pelos 3 filhos, porque o pai estava desgostoso da vida, chorando muito, revoltado. Os 3 filhos procuraram Lucas para visitar o sítio. E quando o Lucas entrou no sítio, isso está no livro Médico de Homens e de Almas, viu, gente? Um grande livro. Aí o Lucas, muito sábio, né, falou assim: eu quero conversar com cada filho separadamente, depois eu chamo seu pai. Aí todos os filhos falaram bem do pai. A gente não sabe o que faz para ele. Conseguimos multiplicar os bens dele, tudo e tal. Depois que Lucas escutou os 3 filhos, ele chamou o pai dos meninos. E o pai
Abriu a boca, serás conhecido, né? O pai abriu a boca. E Lucas percebeu que ele estava com inveja dos meninos, porque os meninos tinham conseguido tudo que ele sonhava e ele não tinha conseguido. E Lucas teve que trabalhar a alma daquele homem e fez ele pedir perdão para os filhos. Tragam eles aqui e a partir de hoje vocês são uma família. O homem estava com inveja do sucesso dos filhos e a alma dele estava corrosiva. Ele estava com cotovelo, né? Dor de cotovelo. Bastou o pai entender a situação e voltar à amizade com os filhos, a doença dele sarou. Então Lucas foi médico de almas, né? Lucas conseguiu ser médico de almas. Em vários trechos do livro ele comenta coisas assim. Não é só o corpo, tem a alma para curar. Então essa pediatra aqui, eu vou ler o caso dela. Ela não deixou nome, mas é um caso rotineiro de consultório. Como fazer o bem sem olhar a quem, né? A família entrou no consultório falando alto. Pai, mãe, filha não se entendiam. A pediatra, que tratava do corpo, mas também da alma, tentou acalmá-los, para que pudessem verificar qual motivo que os trazia ali. A menina, uma quase adolescente, não tinha nada de grave fisicamente. E a consulta parecia ser mais um pedido de socorro daqueles 3 corações em conflito. Mas qual seria a dificuldade? Ela pensava, né? Ciúmes do irmão mais novo, problemas na escola, relacionamento difícil com os familiares. A menina com certeza tinha muitas coisas materiais, mas conversando com ela era possível perceber que ela não sabia utilizar o que possuía para a sua felicidade dos outros. Estando sempre insatisfeita e mal-humorada. Aí a pediatra fala: a falta de objetivos na vida, além do grande desejo de ter muitas coisas materiais, era evidente em todos daquela família. Aproveitando uma oportunidade, a médica falou sobre o objetivo da vida. Então ela começou a falar sobre o sentido da vida, para ver se aquela família acordava. Evoluir, desenvolver as virtudes que trazem felicidade. Falou também da lei de causa e efeito e de como é importante o que pensamos e fazemos, pois emitimos energias positivas e negativas e sofremos ou não o que nós atraímos. A pediatra falava de um jeito tão natural e amoroso que conseguiu envolver os pais e a menina na reflexão. A menina falou, interrompeu ela: mas tem hora que eu não sei o que fazer. E quando vi, eu já fiz a bobagem. Ela desabafou. E a médica, aproveitando, falou: isso também acontece comigo. Olha que interessante a gente se abaixar, ficar da mesma altura daquele que sofre, né? Não criar muro de separação. Ela falou: a médica disse: isso também acontece comigo. E sabe o que eu faço? Quando não sei o que fazer, eu penso: o que Jesus faria nessa situação? Então logo sei a melhor atitude. Mas se eu errei, procuro pensar: e agora? O que eu posso fazer para consertar? E tento fazer algo de bom em seguida, logo em seguida, se possível, para a pessoa que eu prejudiquei, ou então para outra pessoa. A jovem médica sabia que cada consulta era um momento especial, pois sempre podemos fazer o bem.
seja qual for a nossa profissão. Em pensamento, ela pensava, fez uma prece de agradecimento por conhecer a doutrina espírita que lhe oportunizou entender tantas coisas, tornando-se luz em seu caminho. Orou também por aquela família que naquele momento precisava aprender os ensinamentos de Jesus para encontrar o caminho da harmonia e da felicidade. Esse foi mais um dia de muito trabalho para a pediatra, mas ela atendeu a cada criança, a cada família, com muito amor e dedicação, colocando em prática o seu objetivo nessa vida: evoluir, semeando o bem, ajudar sem olhar a quem. Para toda profissão, Jesus vai perguntar: o que vós fazeis de especial? E agora, uma recomendação grande de Paulo e também de Emmanuel, né? Fazer o bem, não se cansar de fazer o bem. E ele chama a atenção de que nós temos que construir uma fonte dentro de nós, onde a gente possa pegar água a hora que a gente está com sede, aonde que a gente possa fortalecer, né? Nessa fonte viva, que tem até um livro que chama Fonte Viva. Nós precisamos construir esse pocinho dentro de nós, porque na tarefa de fazer o bem vai chegar momentos que nós cansamos. Eu tive a oportunidade, minha filha está aí para provar, eu cheguei em Diamantina semana passada, 6 horas de viagem. E aí um tio meu foi lá em casa ver a gente. Passou poucas horas, ele passou mal. Eu tive que chamar o SAMU e já vai eu entrando para dentro da ambulância do SAMU para ir para o hospital. No mesmo dia que eu cheguei de viagem. Fiquei com ele lá até 5h30 da manhã. Aí eu pude só recuperar o sono no sábado. A gente não sabe a hora que a oportunidade aparece, mas ela aparece. E a gente tem que pegar, a gente tem que agarrar, né? A gente tem que agarrar. E eu agradeci a Deus, porque ele saiu de lá com a pressão e com a glicose do jeito que tem que ser. Né? E a gente tem que agradecer a Deus, porque o resultado poderia ser outro, né? Então Jesus fala assim: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Precisamos criar uma fonte viva dentro de nós para nos fortalecer o ânimo. Precisamos encher o coração de alento e de vida com motivações corretas. Assim ele estará cheio de amor, compaixão e misericórdia. Com essa fonte viva jorrando sempre, não haverá lugar para desfalecimento e cansaço. Sempre lembrando que o bem tem que ser feito ao próximo e a nós também, né? O bem tem que ser feito ao próximo e também a nós. Amando e instruindo. Amando e instruindo, né? Para tirar de nós as trevas da ignorância. A maior expressão de que nós nos amamos é quando buscamos a fonte de vida e encher o coração de coisas boas para viver. Vamos citar alguns exemplos, né? Não é que é para a gente copiar eles igual está aqui, não, porque nós precisamos dormir 8 horas por dia, né? Mas Chico Xavier dormia 4. Chico Xavier dormia em média 4 horas por dia para conseguir cumprir todo o trabalho material e espiritual. Ele era um missionário, né? Mas de nós, Deus não vai exigir tanta coisa, não, mas vamos cumprir nossas 8 horas de sono, né? E dedicar as 16 para os trabalhos materiais e espirituais, né?
Aqui Chico estava dedicando tudo nas suas 20 horas. Mas tinha dia que ele fazia 3, né? Não dava para fazer 4. Porque as filas varavam a madrugada, né? A gente sabe disso. Mas aqui não é para a gente copiar, é para entender como é incansável essa fonte que o Chico tinha de fazer o bem, né? Ele não cansava fácil. Porque parece que ele e Jesus eram um com o outro, não tinha como cansar, né? Ele tinha uma fonte dentro dele, uma fonte viva. Schindler, quem já assistiu a lista de Schindler? Fez bem a 1.200 judeus. No filme ele ainda fala assim, chorando, eu poderia ter feito mais, né? Salvou 1.200 judeus. Irmã Dulce construiu um grande hospital na Bahia a partir de um simples galinheiro. Que boa, que vontade, que ânimo é esse, né, gente? Irmã Dulce construiu um grande hospital na Bahia a partir de um simples galinheiro. E a Madre Teresa nos deixa essa frase aqui, ó. Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no fazer. Não é quanto nós damos, mas quanto amor colocamos na doação. Madre Teresa de Calcutá, né? E ela deu uma resposta para aquele repórter naquela época, né? Eu sei o que eu faço é pouco, é uma gota no oceano, mas se não existisse essa gota, não teria o oceano 100%, né? É uma gota no oceano, mas sem essa gota ele não é o oceano. Madre Teresa de Calcutá é demais, gente, né? Aí, mas falavam com ela, nossa, mas você tem que ensinar a pescar, Madre Teresa. Só auxiliar, pôr na boquinha não dá. Meu filho, mas tem gente que não consegue segurar a vara para pescar, sem força, né? Então ela sabia responder com doçura, com sabedoria, né? Como Jesus também saiu de várias armadilhas, né? Jesus saiu de várias armadilhas porque a verdade não tropeça. Só cai em armadilha de pombo quem é pombo, né? Águias não caem em armadilha de pombo. E a verdade, ela sempre impera como o sol, né? Ao meio-dia. Cansar de fazer o bem é afastar do Criador. Jesus, desde os primórdios da formação da terra, vem exercendo seu ministério de amor e de governante sem exaurir-se, pedindo a nós somente a boa vontade e a alegria de trabalhar com Ele. Não pede frutos gigantescos que ainda não damos conta, mas nos lembra das sementes que precisamos lançar. Os pequenos gestos do amor que estão ao alcance de todos. Um abraço amigo, um aperto de mão, uma palavra que levanta, um sorriso que acolhe. Porque sabe que sementes têm grande poder de transformação. Agora, lembrar, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Nós temos um grande exemplo, que é a oração de intercessão. A oração de intercessão, muitas vezes a gente entra no quarto, né? Sozinho, e vamos pedir por um parente, por um amigo, por um desconhecido, né? E é um exemplo da mão direita não saber o que a esquerda faz, né? Tem uma frase que explica bem isso, ó. Não saiba a mão esquerda o que a faz a direita. Orar por alguém é dizer eu te amo escondido. Orar por alguém é dizer eu te amo escondido. É amor sem ser visto.
sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, abraçá-lo invisivelmente. Aí Joana de Andes dá o remate. Ora, pois, quanto possas, pelos que sofrem, pelos que partiram da terra, igualmente por ti mesmo, pelo desconhecido, repletando-te da paz que deflui do ato de comungar com o Pai. Joana de Andes. Tem relógio aqui? Como é que estamos aí? Uhum. Então agora nós vamos ao ato de heroísmo na arte de fazer o bem. Qual que é o ato de heroísmo na arte de fazer o bem? É fazer o bem a quem nos aborrece. Quando a gente chegar nesse ponto, nós já estaremos tirando o diploma nessa arte de fazer o bem. É fácil fazer o bem para o amigo, para o irmão. É muito fácil. Mas para quem nos aborrece é difícil. Então aqui nós vamos tratar disso em Lucas 6, 27. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Porque Deus é benigno até para com os ingratos e os maus. Não, aqui há um pouco tempo atrás não falei que devemos aproximar da natureza divina. A natureza divina trata bem os ingratos e os maus. Essa é a grande prova de heroísmo da alma na terra. Emmanuel fala, sede misericordiosos, como também vosso Pai é. O espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente chamado a fazer o bem. São Vicente de Paulo nos deixa essa frase: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Esse fecha os olhos, gente, é a indulgência. Nós temos que fechar os olhos para os defeitos do próximo, sem cobrança, sem julgamento. Mas vamos abrir os braços, vamos fazer o bem. É por isso que São Vicente de Paulo fala que o devotamento é sério. Minutos de Sabedoria, página 193. Quem tiver minutos de sabedoria é bom ter, porque Torres Pastorino ele é muito iluminado, bem intuído. Olha o que ele traz para a gente. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruído nossos propósitos de virtude. Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante de pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre, com o exemplo, que você sabe ser bom. Assim como Jesus veio para os doentes e desorientados, nossa mão estendida não deve amparar apenas os gratos, os bondosos, os amigos, mas todos que dela precisarem. Assim, na seara de Jesus, encontraremos sempre necessitados impacientes, esperando o alimento material. Na seara de Jesus encontraremos os aturdidos que rogam alívio, consolo e entendimento. Na seara de Jesus nós encontraremos que não compreendem nosso ideal, que complicam nossos passos e desafiam nossa calma.
Na seara de Jesus encontraremos que criam dificuldades e ferem nosso coração. O Espírito Lamenais, no Evangelho segundo o Espiritismo, exorta todos nós: socorrei-o, porquanto, salvando obedeceis a essa voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Nunca permita que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que ele leve algo de bom dos minutos passados contigo. A lei de Deus é amor, e o amor tudo pode, tudo faz e tudo transforma. Eu vou encerrar o estudo da noite com um capítulo do livro do Chico Xavier, Lindos Casos do Chico Xavier, que diz: a bondade é para com todos. E isso aconteceu na época que ele ainda estava em Pedro Leopoldo. O centro chamava Luiz Gonzaga. E foi reunindo jovens, foi enchendo as cadeiras, e entrou uma turminha de 7 jovens, irônicos, fazendo arruaça, cochichando. E Chico Xavier é uma antena parabólica, né? Ele devia estar escutando o que eles conversavam, né? Ele escutou que a mediunidade era uma... eu não acredito em mediunidade, eu esqueci a palavra, uma mistificação, uma coisa assim. Ele escutando os cochichos daqueles jovens rindo. Aí o Chico Xavier, né, com aquela sensibilidade dele, precisou recorrer a Emmanuel, né? Falou assim: Emmanuel, você não acha que seria de bom tom convidar esses jovens a retirar do ambiente? Olha o que o Chico Xavier falou com Emmanuel. E Emmanuel falou assim: nem pense nisso, nem pense nisso. Até anotei aqui o que ele respondeu: são nossos irmãos, precisamos recebê-los com bondade e ser-lhes úteis, tanto quanto nos seja possível. Aí Chico Xavier pegou o jogo de truco, né? E foi tirar uma carta do bolso, né? E falou assim: não, mas Jesus falou que nós não podemos atirar pérolas aos porcos. Desafiou Emmanuel, né? Aí Emmanuel tirou a carta mais alta para abafar ele, né? Ele falou assim: certo, o mestre deu esse ensinamento, mas todavia não nos proibiu de oferecer-lhes a alimentação compatível com as necessidades que lhes são próprias. Crianças espirituais conhecem o leite materno. Eles não estão preparados para banquete, né? Então, as crianças espirituais conhecem só o leite materno, aquilo que é compatível com eles. Então, era o que Emmanuel estava falando. O cristão deve saber, né, graduar sua frequência e chegar aonde ele pode conversar e dialogar com as pessoas, né? E é lógico que ele vai guardar suas pérolas, mas ele tem a obrigação de saber, né, o que é compatível ao interesse desses jovens, né? E ele fala assim: procuremos ajudar a todos e o Senhor fará por nós todos o que seja acertado e justo. Chico Xavier nunca mais esqueceu essa lição, né? O Cristo nunca pediu a retirada de ninguém, nunca fugiu de ninguém, nunca se excusou de ninguém, né? E eu fiquei pensando assim, depois que eu li, realmente ele tem razão, porque pérolas, se a gente passar, né, pérolas, o porco não conhece, não, vai pisar nelas. Mas o que o porco conhece? Ração, abóbora, né? Legumes. O porco conhece, né? Milho. O porco conhece esse tipo de alimentação.
Então, realmente, o cristão, ele deve estar preparado para ter todo tipo de alimento que o próximo precisar, né? Se ele procurar sabedoria, a instrução, ele saberá um mínimo múltiplo comum, um meio termo, para saber ter a educação de conversar com o irmão que ainda está nos primórdios do leite materno ainda, né? Então, e foi para ele uma grande lição que Emmanuel deu para ele, né? E a gente percebe que o Evangelho de Jesus é engraçado. A gente tem que olhar ele em conjunto. A gente não pode olhar só um versículo, só uma coisa, não. O Evangelho de Jesus tem que ser olhado no conjunto, porque um complementa o outro e dá sabedoria para o outro, né? E é isso que nós precisamos aprender. Então, a bondade é para com todos, assim como a chuva, assim como o sol, né? Assim como o vento, assim como os perfumes das flores, né? E é isso aí, gente. Eu agradeço a oportunidade, né, de trabalhar mais uma vez nessa casa, que me dá muita alegria, viu? Muito obrigado. Nossa gratidão ao Adriano, que trouxe essa reflexão para a gente. E é interessante que ele citou muitos casos do Chico Xavier. Quando ele falava, eu me lembrei de um, que certa vez o Chico estava meio doentado, ele não ia poder atender o pessoal que ficava debaixo do viaduto. Aí os companheiros dele falaram assim: não, Chico, pode deixar que a gente vai lá, né, e vai atender. Aí ele falou assim: olha, então vocês vão tranquilos, não percam a paciência, porque os convidados de Jesus são muito exigentes, né? Então, quando a gente vai fazer o bem, a gente não espere aplauso, né? Aliás, a gente nem faz o bem, né? A gente faz atos de bondade. Um dia que a gente vai aprender a fazer o bem. E, por falar em fazer o bem, é bom a gente guardar na nossa memória aquela frase que está ali: sou trabalhador da vinha. Foi o tema do encontro de jovens e isso precisa ser permanente para a gente, porque o trabalhador da vinha, normalmente, ele se levanta muito cedo. Para o espírito, levantar muito cedo é estar pronto. Quantas vezes nós somos convidados a servir nas horas que nos parecem mais inapropriadas? Colocamos preço, colocamos valor naquilo que a gente vai doar, mas o trabalhador da vinha tem que estar preparado o tempo todo. Então, que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos realmente aquele que ouve o chamado e não espera nada. Então, na próxima semana, nossa irmã Roseli vai trazer o estudo do capítulo 9 do livro A Gênese, e eu espero que todos vocês estejam conosco para aprender um tanto mais. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento da nossa reunião, louvando a Deus, louvando a Jesus, por todas essas oportunidades que surgem em nossas vidas e que nós também nos tornamos oportunidades para que os espíritos benfeitores atuem no mundo através de nós. Jesus querido, somos ainda servidores incapacitados, mas passando pelo processo de aprendizado, suportando a disciplina e o esforço de cada dia, um dia estaremos conscientes do nosso trabalho, da nossa responsabilidade e também habilitados a te olhar olho no olho, sem nos envergonharmos da nossa história. E é assim, Jesus amado, que nós rogamos as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amparo, para que a gente não desista, por maiores que sejam
os sacrifícios e as dificuldades encontrados. Permite, amoroso amigo, que os benfeitores espirituais nos assistam a todos os dias e nos permitam também encerrar a reunião da noite com o passe que a todos fará se sentir melhor no decorrer da noite. Graças te damos, hoje e sempre. Assim seja.